da igrejinha faz Belém, blém, blão. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blão. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira que o comandou. Voltamos aqui com a segunda parte da nossa entrevista com o Pai Ortiz Belo. E para continuar a nossa entrevista, Pai Ortiz, eu gostaria de perguntar o que são as oferendas na Umbanda? Oferendas. O ato de oferendar é o ato de você trabalhar uma força espiritual, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, energias de um determinado orixá para que você possa ser imantado por ela. Quando você vai em busca de se refazer energeticamente, você vai exatamente oferendar aquela força orixá. Essa oferenda ela é realizada sempre com a direção do dirigente espiritual, ele que vai determinar ao médium qual tipo de oferenda que ele vai estar fazendo para a sua força orixá. Lembrando que orixá, a palavra orixá tem um significado importante. Ori significa cabeça, chá, pai ou mãe. Então você está levando exatamente um elemento natural. Essa oferenda ela é de frutas, ela é de folhas, de ervas, ela é de incensos, ela é de vela, que você vai estar ali abrindo um campo de vibração, aonde você vai ser imantado por aquele campo de força. Então você vai estar levando essa oferenda com essa finalidade, né? De você levar para o orixá. Lembrando que o orixá ele não precisa daquele elemento para ele. Ele simplesmente repassa aquilo para o médium. Então isso vai bebidas, né? A bebida ela pode ser um vinho, a bebida ela pode ser a água, né? Que são influxos que vão ser trabalhados para a pessoa que está fazendo esse tipo de oferenda. E ela tem exatamente essa finalidade, de se fazer com que a pessoa esteja ligado àquela força orixá. Existem tipos de oferenda. Uma oferenda que é feita quando a pessoa faz o seu recolhimento espiritual. Ali ela está recebendo um influxo de abertura do seu campo mediúnico para receber a força e o fortalecimento do orixá. Existe uma oferenda que é feita para a cura da pessoa. Então ela vai receber aquele influxo da cura do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual. Existe aquela oferenda que é para a abertura de caminhos. Então a pessoa está com os caminhos fechados, ela vai abrir os seus caminhos através da oferenda, que como eu falei, são influxos de energia e pedido a determinadas forças, que vai fazer com que aquela vibração ela esteja na pessoa, né? Então tudo isso daí é feito através do ato de oferendar. Algumas vezes muitas pessoas já podem ter se deparado com isso e ter visto alguma oferenda em vias públicas, né? Às vezes na rua, às vezes em algum local público como um parque ou algum outro tipo de espaço, né? E assim, quando as oferendas são deixadas em vias públicas, acabam gerando até um certo preconceito, né? Das pessoas que passam e veem a oferenda ali e podem acabar vendo isso com maus olhos, né? O que você tem a dizer acerca disso, dessas oferendas em espaços públicos? Então, a oferenda, inclusive, eu tenho uma aula específica sobre oferendas, que vai aparecer até na tela de vocês aí, para vocês depois observarem sobre isso. Existe uma aula específica sobre oferendas, que é bem interessante essa explicação. Mas a oferenda em local público, né, ela não é algo determinado dentro da minha doutrina. Tá bem? Então, compreendemos que não se deve oferendar em locais que são locais públicos, né? O que a pessoa ela deve fazer, né? Ela deve colocar a sua oferenda diante do altar. Por que diante do altar? Aí entra a questão dos assentamentos. Dentro do meu terreiro, dentro do meu templo religioso, nós temos no altar
a representatividade através de cada força orixá dentro da quartinha, os elementos que estão lá dentro daquela quartinha, né, que são os assentamentos, está ali representando a força daquele orixá, daquela divindade. Então está imantando aquele ambiente. Quando você oferenda dentro do terreiro, dentro do templo, você está em conexão com aquela força espiritual. Então não precisa você colocar em via pública. Se é uma oferenda para Exu, para Pombagira, você coloca dentro da tronqueira, que também tem a mesma finalidade. Dentro da tronqueira você tem ali elementos que inclusive vão intensificar aquela força, aquele pedido da oferenda, para que você possa se refazer energeticamente e ter aquela força consigo. Então essas situações de oferendar tem muito a dinâmica da doutrina que a pessoa está seguindo, tem muito do conhecimento da espiritualidade também. Oferendar, por exemplo, em matas. Nós estamos aqui dentro de um sítio que é um sítio particular, que eu tenho locais próprios para esse tipo de finalidade. Passou 7 dias, aquilo é levantado e aquilo, se for, que não é uma coisa que a gente coloca na natureza, mas se tiver alguma coisa a gente descarta. Mas o que acontece? O que nós ofertamos dentro de um local desse da natureza? Em folhas, né? Frutas. Sim. Não deixamos velas acesas na mata. Né? A oferenda, se for bebida, dentro de pimentão. Você corta o pimentão, coloca dentro do pimentão. Né? Ou dentro de maracujá. Você corta o maracujá, coloca a bebida ali. E aquilo, realmente, a natureza ela absorve. Sem contar que os pássaros adoram. Sim. Né? Então são situações que a gente respeita a natureza. Não se deve oferendar nem folhas, nem flores, muito menos espelhos e garrafas na beira do mar. Não se deve fazer isso, porque você está sujando a natureza. Então esse ato de oferendar, ele tem que ser visto como uma forma de você se fazer energeticamente, mas respeitando o espaço público. A oferenda, volta a falar, ela tem que ser feita dentro do terreiro. Tá? Então essa cultura que você falou, que você passou em via pública e tudo mais, é uma cultura de algumas doutrinas e que realmente as pessoas precisam rever esse tipo de situação para que a gente realmente não tenha o problema como a gente tem essa ocorrência da pessoa que não é da nossa religião acabar tendo exatamente essa visão muito ruim daquilo que nós estamos fazendo em relação à espiritualidade. Sim, e é muito interessante isso que você citou, porque existem outras formas, né, como você disse, de usar frutas, de usar outros elementos, folhas, Sim. que a natureza vai absorver e vão inclusive fazer bem para aquele espaço, pode servir de alimento para algum animal, enfim, alguma situação como essa. Né? Já indo para uma próxima pergunta, né, você conseguiria me dizer quais as maiores dificuldades que a Umbanda enfrenta hoje no Brasil? Olha, as maiores dificuldades eu acho que toda religião que não é a majoritária em qualquer lugar do planeta, ela vai sofrer os impactos daquela que tem a sua maioria, né? Então, a gente tem um problema de preconceito religioso muito instalado em qualquer lugar que você vá. Dentro do Brasil, nós temos aí uma maioria protestante e tudo aquilo que não rege ou que não está dentro do que aquilo que eles acreditam, realmente eles passam a negar. E por ser uma religião que está vinculada diretamente com o lado africanista, com o lado indígena, as pessoas também não têm essa compreensão daquilo que se representa, da grandiosidade da espiritualidade que existe em relação a esses povos. Então isso gera exatamente essa repulsa e esse preconceito em relação àquilo que nós praticamos. Então a Umbanda hoje ela tem essa característica de dificuldades. Uma outra dificuldade que a religião hoje sofre, hoje as pessoas têm muita informação. Hoje pela internet a pessoa tem muita informação. Mas se utiliza-se muito pouco do conhecimento daquilo que ela tem como doutrina. A pessoa já tem muita informação, isso, aquilo, aquilo outro, ela acaba misturando, fazendo a miscelânea dentro daquilo que ele está praticando, e ele não absorve aquilo como doutrina e não trabalha aquilo com sabedoria.
Então hoje eu acredito que muitos médios eles precisam de ter exatamente o conhecimento, mas trabalhar com sabedoria, né, para que ele não se exponha, né, de uma maneira ruim diante da sociedade, tá? Porque o reflexo da religião, quer queira quer não, está no seu adepto. Então seu adepto ele tem que agir corretamente dentro dos preceitos da religião, que é amar o seu próximo, que é agradecer a Deus a todos os momentos, que está vinculado à positividade, às coisas boas, né? Quer ser uma pessoa do bem, quer ser uma pessoa que se instrui, que busca coisas positivas. Então é essa característica, que é uma característica que também a Umbanda ela passa a sofrer um pouco por aqueles que não estão preparados para exercer a própria religião. Então existe muito despreparo. Hoje eu vou até pegar uma coisa que existe no Brasil, e que é uma coisa que é notório, o brasileiro ele não lê. Sim. Ele não se instrui. E então isso daí é uma grande dificuldade. E o público que existe dentro da religião de Umbanda, ele está exatamente dentro desse campo de situação. Ele estuda muito pouco aquilo que ele pratica e muitas vezes ele não tem um dirigente espiritual que realmente esteja à altura daquilo que ele está praticando ou está exercendo. Ser um dirigente espiritual, um sacerdote, como as pessoas costumam dizer, um pai de santo, uma mãe de santo, para estar nesse nível, a pessoa ela tem que ter um nível de conhecimento para que esse conhecimento seja passado para o seu médium. E um dos posicionamentos mais importantes para aquele que está à frente é principalmente a sua postura de ética, de moral, de passar coisas boas àquele que está ali seguindo, quer queira, quer não, ele vai multiplicar aquilo que o pai de santo está fazendo, aquilo que a mãe de santo está fazendo. Então são situações também que precisam ser sempre posicionadas como dificuldades que existem dentro do meio e da religião de Umbanda. Certo. Uma outra pergunta. Recentemente a gente tem visto que tem crescido um movimento de pessoas que, pelo fato de serem vegetarianas, alegam que são mais evoluídas espiritualmente, né? Hoje com as redes sociais, algumas ideias acabam se espalhando muito facilmente por aí e acaba se tornando uma coisa muito maior, né? O que você tem a dizer sobre isso, né? Quem é vegetariano é mais evoluído espiritualmente? Essa é uma pergunta maravilhosa e que realmente a gente... eu tenho uma resposta muito clássica em relação aquele que é vegetariano, lógico, a gente respeita o vegetariano, o vegano, né? As pessoas que querem realmente ter um estilo de vida diferenciado em relação à sua alimentação. Isso daí pensando exatamente no respeito aos animais. Eu acho que quem tem essa conduta são pessoas que têm o meu respeito. Mas sobre a questão do vegetariano e daquele que não é vegetariano, eu digo que Jesus Cristo, ele foi um grande exemplo para todos nós e é para toda a humanidade. Ele não era vegetariano. Mas Hitler era vegetariano. Se nós colocarmos pela conta de evolução do espírito, e colocando esse exemplo que eu acabei de citar, a gente consegue entender algumas coisas, que não é o alimento, pegando também palavras de Jesus, não é o que você come, porque logo será lançado fora, mas é o que sai pela sua boca, não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. Então o que faz a pessoa não é o que ele come, não é o que ele se alimenta, mesmo porque desde os primórdios da humanidade se alimenta de aves, de peixes, de animais de caça. Isso daí sempre foi algo muito comum e muito normal para a humanidade. É lógico, mais uma vez eu tiro o chapéu para quem realmente tem essa conduta alimentar. Eu não sou vegetariano, eu me alimento de carne, normalmente, como qualquer pessoa. Eu sinto falta se eu não tiver, eu fico realmente, me sinto debilitado, mas é uma questão minha. Tá? E aquele negócio, eu acho que o que vale mais é o que está dentro do coração da pessoa. O que vale mais são as intenções que a pessoa tem em relação ao outro.
tanto vegetariano ou não, conheço pessoas das duas situações, e conheço pessoas que são vegetarianas e que são pessoas que são problemáticas. E que de evolução espiritual está muito longe daquilo em relação àquela pessoa. E a mesma coisa a pessoa que se alimenta de carne. Então, a questão do alimento, ela não cabe dentro dessa situação da pessoa ser mais evoluída ou não. Agora é lógico, a pessoa que busca uma vida meditativa, uma vida de respeito a todas as questões, né, isso daí independente de ser vegetariano ou não, é lógico que ele vai estar envolto de características melhores e de evolução. Eu acredito que a religião de Umbanda, por um exemplo, nós temos que meditar. Meditar todos os dias, meditar, estar em prece, em oração, meditar sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre o porquê que nós estamos aqui, meditar sobre a questão da criação, do porquê que existe tudo isso que está aqui ao nosso redor, do universo, do infinito. Então o religioso, o médium, ele tem que meditar sobre isso e agradecer o tempo todo por estar encarnado, pela essa grande oportunidade de nós estarmos aqui. Mas a questão do vegetariano ser mais evoluído, eu acredito que eu respondi, que a gente possa realmente respeitar aquele que come carne e também respeitar aquele que não come carne. Estou aqui em uma outra pergunta, anteriormente falou um pouco sobre sua guia, mostrou ela pra gente, né? E inclusive a gente vê muitas pessoas andando na rua, às vezes com guias, mas o que é a guia para o religioso de Umbanda? A guia, ela é um assentamento de força. Uma guia é a representação da força de uma força espiritual, de uma força divina da criação. Essa guia que eu estou utilizando aqui agora, eu montei ela voltada exatamente às forças do tempo, às forças de Deus, né? Eu tenho as guias dos meus orixás, as guias dos meus guias, e montei essa por direcionamento da espiritualidade para utilizar. Então toda guia é um elo de ligação com Deus. Ela tem uma característica, né? E ela tem uma função. Quando você coloca, você está se ligando a uma força espiritual. É um elo de ligação. É uma força que te imanta, é uma força que te equilibra, te protege de determinadas vibrações que estão no exterior, né? Lembrando que não adianta você colocar uma guia, mas dentro de você está vibrando raiva, está com um sentimento ruim com as pessoas ou consigo mesmo. Tá? Que também tem essa característica. A guia, ela não vai transformar você. Né? A guia, ela é carregada de vibrações para que você possa estar estabelecendo uma frequência positiva daquilo que você tem buscado. E é uma forma de você ter essa ligação com seus guias espirituais, com seus orixás e com a própria força criadora. Legal, Ortiz. Para irmos encerrando já a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar o que te levou a criar um canal no YouTube, a fazer vídeos, a dar aulas gratuitas de Umbanda para as pessoas. Olha, o que me levou a dar aulas gratuitas, primeiro, a falta de informação. Eu quero explicar isso. Existem muitas coisas falando sobre Umbanda? Existe. Mas é muita informação sem informação. Eu acredito que a pessoa tem que... Eu coloquei gratuito como poderia ser pago também. Eu acho que o gratuito é porque eu quero que essa Umbanda tradicional que eu trago, ela seja mais conhecida. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer a aula gratuita. Isso é uma condição minha. Nem todo mundo tem essa condição. Às vezes faz porque tem que se manter. Faz por uma questão comercial, de manter o espaço religioso. Então nada contra quem cobra. Mas eu vejo que muitos daqueles que cobram, né, não tem conteúdo realmente que seja satisfatório, pelo menos até o que eu vi até agora. E existe uma coisa assim. Eu falo da minha doutrina e respeito todas as demais. Eu vejo que muitas pessoas explicam Umbanda e colocam como verdade absoluta e única. E não é. A Umbanda, ela é muito diversificada. Eu até falo, respeite sempre seu dirigente espiritual, respeite outras formas religiosas. E nós temos que respeitar essa diversidade que existe dentro da religião de Umbanda. Então eu estou passando aqui, né, eu vejo que a Umbanda é que não um diamante.
Nós estamos falando de uma faceta desse diamante, que é a Umbanda tradicional. É a Umbanda que para mim deu certo, e para os meus filhos de santo que tem casa aberta está dando certo. O meu neto de santo que já abriu, eu tenho um neto de santo que tem casa aberta, está dando certo. Então isso daí é o que faz o movimento da espiritualidade. E levar essa mensagem de forma gratuita, ele só faz o quê? Com que eu enalteça aquele que é mais velho do que eu. Tá? Que eu estou levando uma mensagem, uma bandeira, levantando a bandeira, que é a bandeira que ele levantou lá atrás. E exatamente trazendo informação diante de tantas desinformações que existem. Então essa foi intuitos de mostrar que existe uma Umbanda que ela não deixa a desejar nenhum tipo de explicação sobre outros tipos de religião ou realmente vertente, e que tem fundamentos. Fundamentos que realmente são fortes e que direcionam vidas. Então, falar sobre a Umbanda tradicional para mim é falar da minha infância, é reverenciar o meu avô de santo, é reverenciar minha mãe de santo, é reverenciar os meus guias, os meus orixás, e levar essa bandeira bonita da boa informação, da informação que vai fazer com que a pessoa se transforme em relação à sua espiritualidade, em relação à sua mediunidade. Porque eu tenho absoluta certeza que todo aquele que assistiu às aulas, que está assistindo às aulas, ele vê que em nenhum momento o conteúdo ele mostra alguma coisa que seja contrária aos desígnios da própria evolução do ser humano, ou do bem. Em nenhum momento se explica-se alguma coisa que fica vaga ou vazia. Tudo tem um fundamento, tem um porquê, tem um princípio, meio e fim das explicações. Então, o intuito é esse, é lógico, a gente vai continuar com as nossas aulas, continuar esclarecendo cada vez mais o que significa a Umbanda tradicional, é lógico, defendendo esse ponto de vista sempre muito positivista dentro de um trabalho. Eu costumo dizer, até brincar nas minhas aulas, que é a melhor religião do mundo. Para mim porque ela é uma grande síntese, mas respeito todas as demais religiões e todos os segmentos que existem da espiritualidade. Perfeito. E tem sido um trabalho muito importante. Eu acredito que a gente tem conseguido cada vez mais atingir um número maior de pessoas, a levar mais informações para as pessoas. Te parabenizo pelo trabalho e espero que a gente consiga atingir cada vez mais gente, cada vez levar mais essas palavras de bondade, de sabedoria, de elevação para outras pessoas. Uma das coisas que eu quero deixar aqui registrado, que a gente está terminando aqui a entrevista, né? E deixar registrado aqui que o amar o outro, o desejar bem às pessoas, o não criar desafetos. Os desafetos podem te ter, né, os seus contrários, mas você não ter eles, né? E entender que a nossa vida ela é curta, é uma pequena passagem, e que isso continua do outro lado ainda em uma outra existência. Isso faz toda a diferença. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que fica aqui a minha mensagem, que as pessoas possam se amar mais, que as pessoas possam respeitar uns aos outros, respeitar a doutrina do outro, respeitar o outro dentro daquilo que ele realmente faz e pratica. E fica aqui meu agradecimento a Galileu Filmes Produções, a toda a equipe que está sempre disposta a ajudar a levar essa mensagem positiva da querida e amada Umbanda tradicional. Eu quem agradeço também a oportunidade. Para mim também é muito importante poder participar de um processo que eu acredito que seja, além de espalhar o conhecimento acerca da religião, ele é um processo também de registro, de memória, né? E que para mim é algo muito importante também, por isso é um trabalho que me move, que me motiva e que me faz muito feliz participar de um projeto como esse. Muito obrigado. Agradeço a todos os espectadores que têm acompanhado o canal do Pai Ortiz e acompanhado todas as aulas e informações. Nós estamos trabalhando cada dia mais para trazer cada vez mais conteúdo, um conteúdo cada vez mais qualificado e que possa manter vocês informados sobre a religião de Umbanda. Para quem ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, deem seu joinha e ativem o sininho para receberem notificações todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo para o YouTube. Mais uma vez, obrigado a todo o nosso público. E é isso, até o próximo vídeo.